Graça e paz, meus amados. Que bom poder falar com vocês novamente. Hoje eu quero refletir acerca de um grande acontecimento que se deu na Paraceve na sexta-feira. E como tema, então, dessa mensagem, eu quero colocar, então, o que aconteceu do Getsemane ao Gólgota. Essa sexta-feira, que foi talvez a sexta-feira mais horrível da humanidade, mais terrível, até abominável, ainda se chama ou a denotaram como Sexta-feira Santa. Uma sexta-feira que mata o santo e se coloca a Sexta-feira Santa. Para nós, então, a Sexta-feira da Paixão, porque foi o amor de Deus que levou Jesus a morrer naquela cruz para nos perdoar, para nos salvar. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 18, versículo 28. Diz o texto: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazei contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilato: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. O que aconteceu de fato nessa sexta-feira? Se nós, conhecendo a história, para os judeus, nunca foi permitido uma morte, uma crucificação numa sexta-feira, uma vez que não teria o tempo propício para ser pendurado no madeiro. O dia seguinte seria sábado, e sábado os judeus nada fazem. Então, por que anteciparam esse julgamento e, em sequência, a condenação do Senhor Jesus? Logicamente que a gente percebe claramente as hostes do inimigo, as autoridades religiosas e civis juntas trabalhando para matar o Filho de Deus, para trazer ou tirar, na verdade, a esperança do homem de alcançar a salvação. Pensava o inferno que ao crucificar a Jesus, aquele que vem como Senhor, como Salvador, de alguma forma refriaria um pouco o ímpeto do Evangelho. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu, porque a igreja se fortaleceu, a igreja foi organizada e esse evangelho pregado há 2000 anos atrás chega até nós. Mas eu quero pensar então mais a fundo o que aconteceu nessa sexta-feira, quando Jesus vai orar no Getsemane e ali as autoridades enviam os guardas para prenderem a Jesus. É interessante, meus amados, como as coisas foram feitas por trás dos bastidores. Muitas das vezes, como acontece hoje no nosso meio político. Eles se reúnem para tomar uma decisão sem o aval do povo e quando, na calada da noite, já se decidem as coisas. Isso vem desde os primórdios da história da humanidade. É interessante que Jesus é levado à casa de Anás. Acontece que Anás, ele é o sogro de Caifás. E quem é o sumo sacerdote a Caifás? Eles deveriam levar Jesus para o primeiro diálogo a Caifás e não a Anás. Mas é Anás que o interroga. É Jesus conversando com Anás, o sogro do sumo sacerdote, que Jesus é esbofeteado. E então, só depois disso, Anás envia a Jesus para passar pelo crivo
com Caifás, o sumo sacerdote. As coisas estavam acontecendo de forma muito obscura nesta sexta-feira, nas primeiras horas da Parasceve. E é interessante, então, nós observamos que depois de passar pelo crivo de Anás, de Caifás, ou seja, líder religiosos, ele é enviado a Pilatos, governador, um líder político. E Pilatos então o interroga, o ouve e quer soltá-lo. Mas os judeus não querem de forma alguma soltar a Jesus. Porque o plano era para matá-lo, para tirar de alguma forma a esperança de salvação da humanidade. É interessante que ele se reúne no pretório e junto do pretório está o Sinédrio. O Sinédrio composto por 71 membros, 70 pessoas de distintas classes sociais, do ramo político, social e religioso, e o sumo sacerdote. E ali, então, muitas coisas foram combinadas. Então, eles saem dali já com a sentença do Senhor Jesus. E então, é interessante que Jesus, ele é enviado primeiramente a essas três pessoas. E a Bíblia vai dizer que Herodes, ele está na cidade nesse dia. E Pilatos então envia Jesus para ser interrogado por Herodes. E é interessante que Herodes, nesse momento, está em desavença com Pilatos. Os dois, nesse momento, são inimigos. Mas, quando Pilato envia Jesus a Herodes, há novamente um vínculo. Esses dois políticos se unem. Esses dois políticos começam a manter novamente o relacionamento. Veja bem, Jesus, que estava sendo julgado e sentenciado por pessoas que não tinham poder para isso, mas juntamente, num complô, numa reunião em secreto, obscuramente, eles então sentenciam o Filho de Deus. É interessante, amado, nós pensarmos como havíamos dito, denominar esse dia como Sexta-feira Santa. Ora, nós sabemos que o dia não santifica o homem, nem o homem pode santificar o dia. Então, não foi uma Sexta-feira Santa, foi uma sexta-feira de trevas, de dor, de sofrimento, então de angústia. Por isso, essa sexta-feira, essa Parasceve passa a ser conhecida por nós então como Sexta-feira da Paixão. Jesus havia feito essa oração a Deus, ao Pai. Ele disse: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Orando assim, ele sai, ele então é pego pelos guardas, pelos soldados que são enviados. Então esse texto expressa o amor de Jesus pela humanidade, entendendo ele que Deus o preparou para que por meio da sua crucificação o homem pudesse receber o perdão, alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, dentro desse contexto, onde o julgamento de Jesus é dado, há então essa troca. Pilato envia Jesus a Herodes. Herodes retorna com Jesus a Pilatos. E agora estão diante de Pilato os acusadores de Jesus. Qual é a acusação que eles trazem para que Jesus fosse crucificado? Ora, nós sabemos que a morte de cruz não é uma morte dos judeus, não é uma morte para o povo de Israel. A crucificação é uma morte romana. Então era preciso que para se crucificar a Jesus,
tivesse o poder romano. E quando chega um acusador e diz: olha, esse homem, ele se diz rei, e só há um rei, que é César. Então, amados, vejam bem que eles começam a pressionar Pilatos. Pilatos quer soltar Jesus. E quando eles falam para Pilatos: se você soltá-lo, você está indo contra César, porque César não vai gostar de saber que você está apoiando um outro rei. Então coloca-se Pilatos, na verdade, contra a parede. Tudo isso para crucificar a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele expressava amor, falava a verdade, censurava, criticava os erros dos homens, ainda que fosse uma autoridade. No ramo político ele não se intrometia, todavia ele dava lições nos seus sermões, no meio das multidões, para que os guardas, os soldados, para que as autoridades pudessem do seu soldo digno estar vivendo. Então, de alguma forma, as pessoas eram incomodadas pelo ensinamento de Jesus, porque Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Então Pilatos, já não podendo mais rejeitar a acusação, Pilatos então tem um recurso em suas mãos. Ele quer trocar Jesus por um salteador, por um bandido, por um homem totalmente desgarrado da sociedade, totalmente afastado do convívio da sociedade. Mas, para sua surpresa, o povo quer Barrabás, quer crucificar a Jesus e quer soltar um salteador. Pilatos, então, nós conhecendo a história, vai lavar as suas mãos. Mas nós sabemos que se Pilatos assentasse diante de um oceano, ele, durante toda a sua existência, não conseguiria ficar com as mãos limpas. Por quê? Porque, embora tudo fosse planejado, ele tinha poder, sim, para não crucificar ao Senhor Jesus. Então, houve, na verdade, uma combinação. Os poderes se uniram para crucificar o Filho de Deus. Louvado e glorificado seja o Senhor, porque ele ressuscitou. E nós, então, nele somos salvos. Alcançamos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Jesus morre, os fenômenos da natureza demonstram que ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador. As próprias autoridades testificaram isso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eles mataram a Jesus. Jesus nasceu em nossos corações. Por isso, meus amados, louvemos ao Senhor e valorizamos a grande obra que ele realizou por nós, morrendo naquela cruz, nos proporcionando salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos.